Bem, senhoras e senhores, em razão de um contratempo de última hora, nós queremos anunciar para presidir esse painel o acadêmico Dr. Luiz Carlos Amorim Robortella. E para completar esse painel, convido os painelistas Otávio Amaral Calvé, mestre e doutor em Direito do Trabalho, PUC São Paulo, Master em Direito Social pela Universidade Castilha de Mancha, da Espanha, juiz do trabalho do Rio de Janeiro, presidente da JUTRA, Associação dos Juízes do Trabalho. Também, para compor esta mesa, convidamos Victor Mirshavica Júnior, mestre em Educação, Arte e História da Cultura, Mackenzie, ex-professor, coordenador de curso e diretor de faculdade, também empresário. Senhoras e senhores, anunciamos a palavra do Dr. Luiz Carlos Amorim Robortella. Muito boa tarde a todos. Vamos dar início mais a esse painel. Eu queria cumprimentar o nosso presidente, Lima Teixeira, cumprimentar os professores, o nosso queridíssimo presidente honorário da Sociedade Internacional de Direito do Trabalho e Seguridade Social, que está aqui, professor Adriano Goldim, de Buenos Aires. Estendo meus cumprimentos também aos demais professores, advogados, juízes, estudantes, nosso presidente honorário também da academia, que são vários hoje aqui presentes, todos estão, por mim, nesse momento, abraçados. Viu, então, depois dessa extraordinária palestra do professor Bramovai, eu realmente me sinto muito estimulado a prosseguir nesta senda que ele abriu ao tratar do fim dos empregos, das tecnologias, né, da inclusão digital, da exclusão digital. Até me fez pensar, quando ele dizia que talvez alguns trabalhadores antigamente se lutava contra a exploração, agora parece que eles querem justamente o direito de ser explorados, porque o que está havendo é a exclusão absoluta, né, de grandes fatias, né, de trabalhadores. Mas quem vai falar mesmo são os nossos ilustres convidados. Eu queria, então, desde logo, passar a palavra ao primeiro expositor, que é o professor Otávio Amaral Calvé, cujo currículo já foi rico, já foi devidamente apresentado a vocês. Com a palavra, professor. Obrigado. Boa tarde a todos. Queria começar agradecendo. É para mim assim uma honra estar participando do congresso. Até postei hoje nas redes sociais, já que é um congresso digital, né, de que é um momento que eu vou guardar com muito carinho na minha carreira, de poder participar, poder trocar algumas ideias. E agradecer o convite pelo nosso presidente João de Lima Teixeira Filho, e dizer que também foi uma alegria reencontrar vários amigos aqui de São Paulo, onde eu fiz o mestrado e o meu doutorado, na PUC de São Paulo. E foi dessa época que eu acho que veio o convite de hoje, porque a minha dissertação de mestrado, lá em 2004, foi sobre o direito ao lazer. E é um tema que eu hoje, né, olho para trás e vejo assim que acho que fiz uma escolha muito feliz na época, né, mas talvez na época tenha sido um pouco precoce, porque não se debatia tanto essa questão do tempo livre, né, da desconexão, enfim. Mas foi uma felicidade na minha carreira. E foi uma dificuldade também, né, porque como carioca, né, defender uma banca em São Paulo sobre lazer, eu já fui estigmatizado de cara, né? Mas deu tudo certo, acho que consegui passar um pouquinho da nossa cultura, né? Mas, assim, a minha reflexão vai ser uma reflexão bastante rápida sobre esse problema do que hoje a gente vive, da invasão do trabalho digital na esfera da nossa vida, né? E de como a gente deve lidar com isso no plano
prático do direito do trabalho, da dogmática do direito do trabalho, né? E esse tema é um tema muito atual por conta da reforma trabalhista, já que nós tivemos a mudança no artigo 62 da CLT, no item 3, que coloca o teletrabalhador como um dos tipos de trabalhadores sem direito a toda a duração do trabalho, que é muito impactante, né? Uma das primeiras conquistas históricas, né, que é você ter um limite de trabalho, você ter tempos de descanso delimitados, etc., a reforma trabalhista simplesmente negou a quem trabalha de forma remota, e a gente sabe que o teletrabalho ele se caracteriza basicamente pela conexão digital, né? E é algo que está muito presente nas nossas vidas hoje, principalmente na área jurídica. Eu diria que a área jurídica ela é muito já avançada no sistema de trabalho remoto, né, trabalho à distância, via alguma conexão telemática, né? Seja advogados, juízes, procuradores e por aí vai, né? Meu trabalho hoje, basicamente, eu só preciso estar fisicamente presente mesmo, como juiz do trabalho, nas audiências, né? São os encontros ali de seres humanos e o resto tudo digital. O que tem um lado maravilhoso e um lado bem difícil, né? O lado difícil é aquela conexão permanente, né? Você pode estar viajando, né, e você recebe a notícia lá do problema e você pode trabalhar, né? Antigamente, você se desconectava simplesmente porque era impossível. Você está à distância, você não tem como atuar, então, simplesmente, você fala, olha, ou você falava por telefone, né, e segunda-feira eu resolvo. Agora não, agora de imediato, né? E aí, pensando nesses problemas, foi que eu desenvolvi a ideia do direito ao lazer, porque eu percebi o seguinte: na área trabalhista, a gente sempre focou muito na delimitação do tempo de trabalho, né? E nunca pensamos em proteger o tempo livre, o tempo para além do trabalho, que a nossa Constituição, ao meu ver, respalda. Nós temos lá um direito fundamental, que é pouco, né, estudado, que é o direito ao lazer. E foi a partir daí que eu comecei a construir essa ideia de fazer um estudo jurídico e uma proteção jurídica ao lazer, ao invés de pensar só na questão do trabalho. Então, assim, a primeira concepção foi de que, talvez na sociedade que nós construímos, e acho que a palestra que antecedeu foi bem clara nesse sentido, foi uma sociedade que teve, basicamente, essa visão de mundo, né, do primado do trabalho, onde a gente precisa estar ocupado, precisa estar sendo explorado para poder alcançar dignidade, né? E, assim, fica muito perceptível, hoje em dia, de que esse paradigma não se sustenta mais, né? E, na área trabalhista, eu fico ainda muito assustado, como eu estava conversando com o amigo Antônio Carlos, no intervalo, porque a gente, no mundo do direito do trabalho, a gente parece que está muito olhando para trás, né? Olhando assim, o que já foi uma proteção adequada, o que já foi um modelo adequado, e a gente tenta segurar esse modelo pelo máximo tempo possível, assim, como se a gente não consegue pensar numa outra forma de proteção, numa outra forma de conseguirmos um equilíbrio, né? Uma outra forma de conseguirmos igualdade e proteção jurídica adequada para as novas formas de trabalhar. Então, isso me assusta muito, porque a gente não tem uma cultura do que fazer com essa ferramenta que a gente hoje tem, que é a ferramenta digital, é o mundo virtual e as possibilidades inúmeras que a gente tem a partir daí. Ou seja, estamos engatinhando, né? A revolução digital acontecendo e a gente mal começa a debater e a entender as consequências disso para o trabalho humano. Até do ponto de vista da proteção clássica do direito do trabalho. Colocar o teletrabalhador lá no artigo 62, inciso 3, provocou revoltas, né, mil, né? Muitos dizendo que isso é um enorme retrocesso, que isso é algo que vai precarizar de forma tremenda. E eu comecei a questionar, né? Porque eu tenho uma visão um pouco mais otimista, né? A minha visão otimista é de que a gente tem que, primeiro, redimensionar o que é o tempo livre na nossa vida, né? Assim, o que é o lazer na nossa vida. Quando eu escrevi minha dissertação de mestrado, eu fiquei muito impressionado, porque não tinha nada, não tinha um livro sobre direito ao lazer, sobre o lazer do ponto de vista jurídico. E eu encontrei na legislação, na época, 2 leis que tratavam de lazer, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente e o Estatuto do Idoso. E isso me marcou. Eu falei, então, é criança e idoso, o resto da vida
é trabalho, né? E como bom carioca, eu falei, isso está errado. Alguém tem que inventar alguma coisa para mudar esse panorama. E comecei a procurar na literatura, né, livros sobre lazer, estudos sobre lazer, e encontrei muito na área de educação, de sociologia, né, mas na área do direito, de fato, na época, não tinha nada, né. E eu percebi o quanto a gente desenvolveu na área trabalhista uma cultura oposta ao tempo livre, né, porque a nossa cultura é de que o que vai realmente levar você a ser inserido na sociedade é o trabalho, né. E, quando você começa a pesquisar a fundo, você acha que se você tem uma ideia, né, inovadora, você vai vendo que muita gente já falou sobre isso e muita gente já tinha pensado isso há muito tempo atrás, né. A questão de revalorizar e de dar uma nova cultura para o lazer é muito antiga, na verdade. Vem lá da Grécia, né. Os gregos antigos eles tinham essa concepção, né, de que o trabalho era coisa para escravo e o cidadão livre ele filosofava, ele pensava, ele tinha tempo para fazer as coisas, ele tinha tempo para filosofar, né. E aí, mais recentemente, Domênico De Masi, com o Ócio Criativo, né, ele reviveu essas ideias. E tem um manifesto que eu recomendo que todos leiam, que eu acho que é bem pertinente para a palestra, que foi o genro de Karl Marx que escreveu, você acha na internet de graça, que é o Direito à Preguiça, né, que é fundamental para os tempos que a gente vive, para a gente entender essa mudança de concepção. Porque a gente tem que desconstruir a ideia de que estar ocioso, estar com tempo livre, é algo que não é digno, né? Esse é o primeiro passo. Para quê? Para que a gente possa, talvez, repensar o que é o trabalho nas nossas vidas. Eu vejo a revolução digital como uma ferramenta. E essa ferramenta, ela, como tudo, ela pode ser usada de uma forma positiva ou de uma forma negativa, né? Eu acho que, até hoje, utilizamos no mundo do trabalho de forma negativa. Até hoje, nós aumentamos produtividade, reduzindo a quantidade de trabalhadores, né, e, apesar, né, de termos hoje inúmeras possibilidades de produção, a maior parte das pessoas está, de fato, excluída, né. Se a gente olhar à volta, a gente percebe a exclusão geral e a desigualdade de renda, a concentração, como já foi falado na palestra anterior. Mas é uma ferramenta, e essa ferramenta a gente talvez possa trabalhar de uma forma distinta. Mas, para isso, a gente tem que mudar a nossa cultura, né. Eu acho que, né, o futuro ele é um pouco assustador, porque a gente não tem as bases para fazer esse salto, né. Para mim, o que vai permitir que a gente possa utilizar a questão do tempo livre, do trabalho na era digital, a questão básica para mim é a educação, né. Nós, por exemplo, que temos, graças a Deus, um nível educacional razoável e temos um trabalho que permite o uso do conhecimento, a gente consegue trabalhar com essa categoria nova de uma forma bastante razoável, né. Nesse sentido, eu vejo a mudança do artigo 62, inciso 3, de forma positiva. Eu não quero, por exemplo, como teletrabalhador, juiz no PJE, eu não quero ninguém controlando meu horário de trabalho. Eu não quero ninguém dizendo que eu tenho que começar a tal hora ou terminar a tal hora, que eu tenho que estar logado no sistema de 8 às 17. Eu quero usar isso a meu favor, como, de fato, eu uso hoje. Eu posso dizer que eu sou um experimento disso há muitos anos. Há muitos anos eu faço da minha vida, dentro do que eu posso, a distinção entre trabalho e tempo livre, né, de forma remota, de acordo com as minhas necessidades. Existe um perigo enorme nisso, que é o perigo de você não saber mais distinguir quando você está trabalhando e quando você está de lazer, né, quando você está descansando, que é um problema que vivemos com as redes sociais, com o WhatsApp, etc., né. Posto como várias pessoas aqui sentadas, de vez em quando abrem o celular, vê uma mensagenzinha no WhatsApp e, naquele momento, se for uma coisa de trabalho, automaticamente você já se conecta. Você já sai do ambiente aqui real, concreto, e já entra num ambiente virtual que te conecta com o trabalho, né. Então, eu acho o seguinte, eu acho que o momento que a gente vive hoje é o momento em que a gente tem que, primeiro, revalorizar esse instrumento da revolução digital para que o nosso trabalho possa ser um trabalho digno, sem afrontar a esfera do tempo livre, né. Acho que a gente precisa revalorizar o que é o lazer nas nossas vidas, porque, tradicionalmente, a gente trabalhou com lazer basicamente do ponto de vista econômico. O que eu quero dizer com isso?
A gente sempre pensou nos tempos de descansos da CLT, por exemplo, como tempos de recuperação de energia para o trabalhador poder continuar produzindo, como tempo de descanso para o trabalhador não ficar doente, como tempo para que o trabalhador não sofra acidente de trabalho, né? Ou então, limite de trabalho do ponto de vista econômico, para a gente poder gerar empregos. Quanto menos eu trabalhar, em tese, mais empregos. Quanto menos eu trabalhar, em tese, relativamente maior meu salário. Tudo isso é importante, mas tudo isso está dentro de uma visão mais econômica do fenômeno do lazer. Quando a gente traz o lazer para a questão humana, que é, eu acho, o principal, é que a gente pode, talvez, mudar as nossas concepções, né? O lazer, para mim, na dimensão humana, ele passa por 3 aspectos básicos, né? A questão social, de você ter encontros com as pessoas, né? Hoje, pude, no meu tempo livre, estar num congresso dessa magnitude, encontrando amigos, pensando, né, filosofando, dialogando, o que me faz crescer como ser humano, né? Então, a questão social, o encontro, né? O encontro com os familiares, né? Ou seja, proteger o tempo livre para que eu possa, de fato, educar os meus filhos, para que eu possa conviver com meus amigos, e por aí vai, né? Temos a questão de criar, né, com o lazer, possibilidades de novas esferas de trabalho, principalmente ligado ao turismo, à indústria do lazer como um todo, né? E temos 2 questõezinhas que eu acho muito interessantes na dimensão humana do lazer, que é o direito que nós temos de nos alienarmos no bom sentido, né? Quando eu falo de alienação, não estou falando de alienação de Karl Marx, não é isso. Eu estou falando de alienação de domingo assistir o Faustão, por exemplo, né? Que eu acho que é um direito que nós temos, de algum momento, a gente poder desligar, né? Você fala assim, olha, hoje eu não quero pensar, eu quero relaxar, eu quero rir, eu quero ver um filme bobo, né? É um direito que nós temos, né? E é um direito que, se a gente não exercitar, a gente acaba ficando com estresse exagerado. E, finalmente, a dimensão principal para mim, que é permitir que o lazer crie uma subjetividade para nós, né, como seres humanos, né? O meu tempo livre, né, e por isso eu preciso da desconexão, eu preciso ter tempos protegidos da conexão com o trabalho, é o tempo que me permite me aprimorar naquilo que eu acho que é importante para a minha vida, né, com total liberdade. Sei lá, no meu tempo livre, por exemplo, eu gosto de ler livros, né? No meu tempo livre, eu gosto de fazer esportes. No meu tempo livre, eu me dedico a uma série de atividades que criam uma subjetividade que me fazem ter um papel meu no mundo, né? E eu acho que é isso que a gente tem que buscar nesse momento que a gente vive. Então, com o lazer protegido juridicamente, a partir da percepção de que ele é um direito fundamental na Constituição, a gente pode acabar chegando à conclusão de que, com a liberdade que cada ser humano, cada trabalhador tem, ele vai ter o direito à desconexão para poder, ele mesmo, usufruir e controlar os seus tempos livres. Por isso que, em princípio, eu não sou contra o artigo 62, inciso 3, né, mas, claro, acho que falta muito ainda para a gente poder usufruir disso de forma adequada, ou seja, educação, né, conhecimento, para a gente chegar a esse ponto. Eram essas reflexões, agradeço a todos e uma boa tarde. Cumprimentos ao professor magistrado Calvé. Vou passar agora a palavra a um professor jovem e que é filho dos meus maiores ídolos da infância e da juventude, não é? O pai do Vitor, que chama Vitor também, foi simplesmente o bicampeão mundial de basquete pela seleção brasileira em 59 e 63. Não é isso? Exatamente. Uma delas no Chile e outra no Rio de Janeiro. E foi realmente, era ao lado de Vladimir, era assim, o craque era o LeBron James daquele tempo, né, no Brasil. Foi um grande jogador de basquete. Então, é para mim um motivo de especial satisfação conhecer pessoalmente o filho do meu ídolo, né, e passar-lhe a palavra para prosseguir nesse debate. Eu peço ao Marcílio para projetar algumas imagens que eu trouxe.
E, primeiro, eu encontrei o melhor argumento de todos os tempos para convencer a minha esposa que assistir Encrenca de domingo é bom. Vou falar que foi um juiz de direito que disse que a gente pode se alienar. Então, pior que o Faustão, só o Encrenca. Mas, de qualquer forma, eu peço licença agradecendo aos organizadores pelo convite para falar 30 segundos a meu respeito. Essa imagem que vocês estão vendo é uma selfie que eu tirei recentemente num ambiente de realidade virtual. Eu sou aquele de verde ali em cima, e esse é o meu nome, que, evidentemente, ninguém sabe pronunciar, infelizmente, nem o nosso mestre de cerimônias. Mas isso é esperado, Vitor Mirchavka Júnior. Meu pai nasceu na Ucrânia, e esse é o tipo de nome que, transportado do cirílico ao alfabeto russo para o nosso, ficou assim. E eu tenho o lado positivo desse nome, ninguém tem nome parecido, mas o lado negativo, eu coleciono as formas erradas pelas quais as pessoas escrevem o meu nome. Por exemplo, essa é a mais comum, Vitor Mirchavka, né? Essa é a mais comum das formas. E aí, se alguém fala japonês, eu recebi um pacote em casa esses dias, esse superou Vitor Misashiro, né? Que parece Misoshiro, mas, de qualquer forma, né, parece Misoshiro. O fato é que eu sou um alienígena a esse ambiente pelo fato de ser engenheiro de formação, trabalhei com a educação a vida inteira, hoje me dedico à inovação e meu tema aqui são novas ferramentas digitais. A minha contribuição vai ser muito mais do ponto de vista prático e, eu espero, provocativo, não técnico, evidentemente. E eu vou, é claro, partir do assunto inovação tecnológica, começando uma rápida provocação com vocês aqui do auditório, e também da mesa, se for o caso. Alguém me responde aí, se quiser se arriscar em voz alta, ou levanta a mão e mostra, qual foi o objeto mais inovador que você trouxe para o auditório? O professor Ricardo já falou sobre isso bastante. Alguém se arrisca a dizer qual foi o objeto mais inovador que você trouxe para o auditório? Foi o telefone celular? Então, me faça uma gentileza. Peguem o seu telefone por alguns instantes, só pegue o telefone na mão. Se alguém não tiver, finge que tem, tá certo? Porque é difícil hoje você encontrar alguém que não tem um smartphone. E eu vou pedir uma extravagância a vocês, eu sei que a minha fala é rápida, mas a extravagância se justifica. Vire para um lado ou para o outro para poder falar com um colega seu na frente ou atrás aí nas cadeiras, e vocês têm, juntos, em duplo ou em trio, 30 segundos para descobrir quem tem o telefone melhor aí. Vamos lá, conversa um pouquinho, vai. 30 segundinhos. Pausa, porque a ideia não é criar inimizades de jeito algum. E eu poderia arriscar para vocês que o objeto mais inovador que eu trouxe para a sala não foi o smartphone que está aqui, foi esse apito de madeira que imita um trem, porque eu garanto que na sala ninguém tem um igual a esse. Não é isso? Mas eu vou me permitir uma hipérbole nos dados que o professor Ricardo passou. Se em 68 a lei de Moore já estava vigente, ou seja, a cada 18 meses, o poder de processamento de um microcircuito dobra, até 2018 foram mais ou menos 33 ciclos, portanto, o poder computacional de um telefone que nem o de vocês é, no mínimo, 4 bilhões de vezes maior do que a NASA tinha em 68. De qualquer forma, hoje em dia você pode ter certeza, os maiores medos que as pessoas têm são ficar sem Wi-Fi, ficar sem a tomada, ficar sem a bateria. Aqui na sala tem gente carregando o celular no palco, que eu sei quem é, inclusive, tá certo? E por conta disso, eu vou posicionar as novas ferramentas digitais num teste de autoanálise. Onde o seu bebezinho dorme? E o bebezinho não é o seu filhinho pequenininho, não. E se você responder que o seu telefone celular dorme na cabeceira da cama, já é tarde demais para você, ele já está codificado neurologicamente no seu cérebro, como se fosse uma extensão do seu cérebro. Os mesmos cientistas do Media Lab, do MIT, do Nicolas Negroponte, já provaram que os jovens, quando vão lembrar de alguma coisa hoje, não acessam as áreas cerebrais tradicionais, acessam a área que vai trazer a lembrança onde está o telefone celular deles. E esse telefone celular, e essa forma de usá-lo, codificado neurologicamente, é uma demonstração da hiperconexão. As ferramentas digitais hoje estão em voga porque elas estão ligadas ao fenômeno de hiperconexão. Exemplos desse mundo atual. Não sei se sabem quem é esse rapaz aí, ele chama-se Elon Musk. Ele é um dos empreendedores mais famosos, não diria o melhor, mas um dos mais famosos no mundo hoje,
E essa imagem é de uma entrevista numa rádio, num podcast, em que o entrevistador sugeriu que ele fumasse um baseado. E ele o fez. E ao colocar essa imagem na internet, notícia de jornal, as ações da Tesla caíram vertiginosamente na sequência. Eu chamo isso aqui de mudança alucinante. Hoje, com o telefone celular, você tem acesso a uma notícia de um empreendedor em cuja empresa você investe, que está fumando um baseado e o valor das ações ou o seu patrimônio caem automaticamente. Segundo, no seu telefone celular tem aplicativos de tradução instantânea hoje, como o Voice, e não é comercial de nada, por favor, são só exemplos práticos, tá? Eu nunca achei que eu fosse usar um desses numa viagem internacional, mas eu fui para a Itália, e como eu não falo bem italiano, eu usei esse aplicativo. Traduzi algumas frases lá, por exemplo, mi dispiace che non parlo bene italiano, eu não falo bem italiano. Minha madre nata in Italia, mas eu ho imparato l'inglese, eu aprendi a falar inglês, minha mãe é italiana. E a última frase que eu traduzi e depois aprendi, que eu gosto muito, é io voglio mangiare, não é assim? Isso aqui é um exemplo da avalanche de novidades, eu tenho certeza que vocês não dão conta de usar todos os aplicativos que vocês têm no telefone celular. Além disso, no começo da Netflix, um dos grandes digitais, nós tínhamos pouca coisa para assistir. Hoje, só de coisa guardada para eu assistir, eu tenho 250 episódios. Isso aqui eu chamo de sobrecarga de opções. E para terminar, o aplicativo que eu mais uso, depois vão entender o porquê, pelo meu tamanho, etc., e por ter feito esporte profissional, é o iFood. Não é comercial. E já me disseram que eu tenho signo Sagitário com ascendente em lanches, né? Então, mais ou menos isso. Então eu sempre uso o iFood para pedir lanches. Lá onde eu moro, no meio do mato, na Granja Viana, quando eu peço lanches, eu tenho no mínimo 3 telas. Com 35 fornecedores de lanches diferentes, eu chamo isso aqui de, não porque eu inventei, tá? De hipercompetição. O seu smartphone também tem essa grande vantagem aqui, ó. Você pede o lanche, avalia o restaurante e o cara te avalia de volta. Lanche ruim, sem graça, não tem sua opinião, não tem qualidade, mas a entrega foi muitíssimo rápida. O dono do restaurante responde, quer um lanche com graça? Pede um X-palhaço. É o dono do restaurante avaliando você. E é claro que os 7 pecados capitais também estão na internet, a ira é o Twitter, a luxúria é aquele aplicativo que ninguém conhece, mas ouviu falar, que é o Tinder, e por aí vai, tá certo? Vocês querem copiar, depois eu deixo aqui à disposição o arquivo para vocês, tá? O fato é que essas 4 condições, da mudança alucinante, da avalanche de novidades, da hipercompetição e da sobrecarga, estão ligadas às novas ferramentas digitais. Eu vou usar, porque eu não sou técnico e especialista na área de vocês, um exemplo real, um exemplo prático meu, para mostrar o avanço dessas ferramentas digitais. Eu trabalho muito promovendo seminários e eventos. Um exemplo recente é o Pathmakers, que é um evento ligado à reinvenção da identidade profissional. Quem não se reinventar, infelizmente, vai sofrer algum tipo de consequência. Como é que esse evento foi produzido? Primeiro, a identidade visual dele foi feita na plataforma Freelancer. Eu entrei lá, passei um briefing, o nome da plataforma é esse aqui, ó, Freelancer, e lá um designer paquistanês fez a identidade visual para mim, em 18 horas, cobrando $35. Tá? Os acertos no design, os ajustes foram feitos na plataforma Canva. E eu mesmo fiz, eu não sou profissional de design, mas esta plataforma tem vários templates, e desculpe usar muito o termo em inglês aqui, mas são os termos corriqueiros, tá certo? Tem vários templates pelos quais você pode acertar o design. A gestão de projetos, então a minha produtora de eventos, o jornalista, nós nos comunicamos pela plataforma Trello, que está disponível no telefone celular. Então, todas as reuniões, as tarefas, tudo codificado no modelo de gestão de projetos, uma plataforma gratuita chamada Trello, ok? Para esse mesmo evento, as reuniões, as poucas reuniões presenciais, e não é comercial, mais uma vez, repito, é só um exemplo real, tá? Foram feitas no espaço colaborativo e de coworking chamado WeWork, que tem hoje 10, 12 endereços aqui em São Paulo, ou pelo Brasil, e alguns centenas pelo mundo inteiro, tá certo? Continuando, a divulgação do evento foi feita onde? Na plataforma LinkedIn, que é uma plataforma profissional. E nessa plataforma eu tive metade das minhas inscrições para o evento, custo praticamente 0. A gestão das inscrições do evento feita na plataforma Simpla, que é uma outra plataforma gratuita, a não ser para eventos pagos, onde você coloca lá uma porcentagem e remunera a plataforma, tá certo? Continuando, as músicas que eu toquei no evento, compradas e tocadas pela plataforma da empresa mais valiosa do mundo, a Apple, a iTunes.
Além disso, para chegar no evento, nós todos praticamente usamos aquele aplicativo sem o qual ninguém sai de casa hoje em São Paulo, pelo menos, que é o Waze. E algumas pessoas usaram o outro aplicativo, porque não foram de carro próprio, que é o Uber. Não se esqueça de uma coisa importante, o Uber, exemplo maior das plataformas e de startup que mais rápido angariou dinheiro para crescer no mundo, também está avaliando você como cliente ou usuário, sabiam disso? A minha notinha aqui como usuário do Uber, só mostro porque é boa, tá certo? Senão eu nem mostraria no evento, R$ 4,96. Para fechar, e para não dizer que eu não falei de direito, apesar de ser leigo e palpiteiro, o termo de confidencialidade que eu assinei com os palestrantes, eu comprei, e eu acho que não é uma heresia, mas eu não conheço muito bem, de uma plataforma chamada Wonder Legal. Eu não chamei meu advogado, embora eu tenha um constituído para vários assuntos. Comprei lá um termo por R$ 80,00 e assinei como se eu fosse um especialista em direito. Um termo de confidencialidade. O fato é que as plataformas hoje são um modelo de negócio principal e operante no mercado. Aqui é uma tela que mostra os vários tipos delas, mais de 160. Vocês certamente conhecem Google, Kayak, Facebook, WhatsApp, WeChat, LinkedIn e assim por diante. O resumo da ópera é o seguinte, e a McKinsey, não sou eu, está falando que das 12 maiores empresas do mundo, 7 têm um modelo de plataforma, e eu tenho só mais 3 minutos. Então, eu vou avançar aqui. Já estou chegando nos meus finalmente para essa exposição muito breve. Alguém reconhece essa imagem? Isso aqui é o painel de comando do Tesla, do Elon Musk do começo, lembram? Os carros da Tesla não são carros, são plataformas computacionais que movem as pessoas de um lado para o outro, de forma autônoma, se aproveitando da internet das coisas, que em muitos já está instalada nos países mais avançados e um pouquinho aqui no Brasil também. Então, o carro autônomo é uma plataforma que se dirige sozinha. Ou seja, a inovação tecnológica, hoje disseminada pelas plataformas, obriga qualquer pessoa a enxergar ou a desenvolver competências essenciais. Vou repetir o professor Ricardo. Se você não for criativo, não for capaz de ter pensamento sistêmico ou estratégico, e no direito, inclusive, tá? Não for capaz de colaborar e se comunicar de maneira empática, você talvez não tenha lugar no mundo das plataformas. É o que eu vejo como engenheiro, como empresário, como profissional de educação. E aí vai entrar a economia criativa, que é aquele setor que tem ganho mais força, porque é o setor das pessoas que trabalham com a geração de capital intelectual. Infelizmente, aquele 1% só, talvez, que tem o poder de registrar uma patente. Eu me dou aqui o direito de, por estar representando, inclusive geneticamente, divulgar 2 livros de papai, tá certo? Que são sobre economia criativa, e nesses 2 livros recém-lançados, ele cita as áreas, as 18 áreas na visão dele, que é um escritor com mais de 200 livros, as áreas da economia criativa que vão ter sucesso daqui para frente. Em resumo, plataformas, aplicativos, as empresas virtuais, a internet das coisas, o Bring Your Own Device, ou seu próprio dispositivo, na economia criativa, são uma espécie, e aí eu falo como leigo, não como técnico, de revolução cataclísmica, mas cheia de oportunidades. E no direito, inclusive, isso já deve estar acontecendo, porque eu tenho convivido, eu jogo tênis com um dos executivos da IBM, que vende o cluster do Watson para a área de direito. Falei grego ou latim? Alguém entendeu o que eu falei? O cluster do Watson é o pedaço do supercomputador da IBM de inteligência artificial que faz a análise inicial de processos na área do direito, por exemplo, que alguns grandes escritórios já compraram. E, portanto, eles prescindem de estagiários em direito. Só para deixar essa informaçãozinha no ar, né? A minha última mensagem é essa aqui. É uma frase de uma autora brasileira, embora de origem estrangeira, que eu fotografei na parede de uma livraria de livros de criança aqui em Santo Amaro, da Adozinda Kuhlmann. Esta é a missão do ser humano. 2 pontos. Ser humano. O problema é que a definição do que é ser humano está mudando de forma assustadoramente veloz, cataclísmica para alguns, distópica para outros, mas cheia de promessas, espero, para a maior parte das pessoas, desde que nós entendamos e façamos nossa parte. No Brasil, como está hoje, não está muito fácil, mas acho que o Brasil tem cura. Obrigado, pessoal.
Bem, depois desta inovadora, criativa e desconcertante exposição do professor Vitor Mirchavka. Mirchavka, exatamente. Eu queria agradecer aos dois palestrantes as contribuições notáveis que deram para esse debate e gostaria de passar a palavra ao nosso mestre de cerimônias. Bem, senhoras e senhores, para a entrega dos certificados de participação, convidamos o acadêmico Geljonor de Souza Franco Filho, presidente honorário da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Eu parei, hoje estou só no tênis. Mas eu gosto muito de esporte. Eu joguei bastante. Jogou também? Toda, mas eu sou medíocre. Mas joguei muito. Meu pai ganhava de... Meu pai ganha. Ah, é? Eu joguei muito. Eu frequentei a CM. Com o Ludimon, aquela turma lá. Nossa, mas assim, ó, sem Pinheiros lá? Não, daqui de São Paulo. Ui, Obrigado.